Bom pessoal, uma vez que a gente está com o nosso projeto configurado e já gravamos nossa primeira entidade no banco de dados, a gente vai voltar aqui na classe usuário e vai fazer algumas modificações. Bom, primeiro de tudo é que se você não especificar para qual tabela esse usuário vai ser mapeado, por padrão ele vai pegar o nome da classe. Foi o que aconteceu lá, por isso que a gente teve aquele erro na hora que a gente deu o select lá na tabela do que a gente tinha acabado de criar. Acontece que é muito comum que no mundo relacional o nome dos artefatos sejam no plural. Portanto, você pode vir aqui anotar isso com table name, definir aqui que nossa tabela vai chamar usuários agora, não usuário. Então, ou a gente pode até pôr um prefixo aqui que o pessoal das antigas gosta de fazer, TB usuários. Eu acho horrível, mas vamos fazer para a gente testar. E também a gente pode definir nome, um nome relacional para nossas colunas, da mesma forma. ID, a gente tem que importar aqui nesse cara, Ctrl Shift O. Vamos dizer que o nome a gente pode deixar padrão, a gente pode misturar essas convenções, pode utilizar tanto com ou sem. Ele funciona muito bem dessa forma. Corum, vamos dizer que aqui o name vai ser email com hífen. Tá ok, tá tudo gerado igualzinho ali. Uma outra coisa interessante aqui é que raramente na vida real, né, nos nossos projetos reais, a gente vai definir IDs gerados manualmente, como a gente fez aqui, dando um set ID igual a 1. Para isso, o próprio MySQL define lá um tipo chamado serial, que serve para gerar isso automaticamente para você. Você pode mapear esse tipo serial aqui no JPA, definindo um generated value, anotação, e definindo aqui uma estratégia, e você seleciona aqui o ID, que funciona com esse generated value. Dessa forma, na hora que o JPA for gerar nossa tabela lá no banco de dados, ele já vai gerar esse campo com um gerador automático. E para isso, a gente pode voltar aqui no main e apagar esse cara aqui. Vamos criar outro usuário. Então, Ctrl C, um Ctrl V aqui, que vai ser chamado de usuário 2. Vamos chamar de José da Silva. E vamos passar o e-mail josé@maçã.com. Só definir aqui certinho, né, que é o usuário 2. E vir aqui, a mesma coisa, persist uso 2. Tá ótimo. A partir de agora temos dois usuários sendo gravados no banco de dados. É só salvar aqui e executar como run as Java Project. Esqueci de mencionar, olha lá, nossa classe main já está selecionada. Esqueci de mencionar aqui, que é muito importante, que deixa eu ver o que ele falou aqui. Ele não conseguiu gerar o nosso gerador automático, porque provavelmente ele cuspiu aqui a sintaxe SQL que ele tentou. Create table. Create table auto increment primary key ID. Não entendi por que ele fez isso. Vamos ver. Unable to execute. Ele falou que não pôde executar. Por quê? Vamos voltar aqui no nosso... eu já sei, pessoal. O que aconteceu? É que quando a gente renomeou a nossa entidade com o table, ele não deu o drop. TB usuários ID integer not null auto increment primary key ID. Ele provavelmente não conseguiu dar o drop no nosso banco de dados, né? Então, quer ver? Show databases, show tables,
usuário. Vamos fazer o seguinte, drop database, curso, na verdade, drop table, usuário. Beleza? Show tables, agora não temos mais nenhuma tabela no banco. Vamos executar novamente. Vamos limpar. O Eclipse limpa sozinho isso aqui. Podemos voltar aqui, dar um run as, Java Application. Espero que dê tudo certo agora. Não. Ah, tá. Agora sim dá pra ver. Porque tá falando que a sintaxe separado por hífen não é aceita, né? Então, jaguarice minha aqui, né? Vamos definir que é com underline, então. Aí beleza, agora sim podemos salvar e executar aqui. Lógico que isso no curso oficial não vai acontecer, né? Vamos rodar. Beleza, executou. A gente pode voltar lá no console, dar um show tables. Tá lá, tá B usuário criado. Podemos dar um select asterisco from B usuário e os no plural agora e ver que tem os dois caras gravados lá perfeitamente e com o ID auto incrementado. Lindo! Então, agora a gente sabe muito bem, vamos desfazer esses caras todos aqui, né? Eu quero que minha tabela se chame, tem o mesmo nome, minhas colunas também. Isso aqui foi só para vocês verem. Vamos importar tudo. A gente sabe que no mundo real nenhum software depende de uma tabela exclusiva, né? Só, até porque no mundo relacional define relacionamentos, né? Por isso que na maior parte do tempo que você estiver trabalhando, você vai trabalhar com relacionamento entre tabelas e, nesse caso, entre objetos. Então a gente vai fazer isso aqui. Vamos definir uma nova entidade e vamos chamá-la de receitas. No caso, receita. Que vai ser as receitas do nosso usuário. Ou não, finish aqui, ele vai criar a receita para a gente. O procedimento é exatamente o mesmo, entity. Também vamos precisar de um ID para nossa receita e vamos anotar esse cara aqui com ID. Ctrl Shift O, vamos importar tudo, finish. Muito bem. Tá, vamos dizer que a nossa receita ela vai ter um nome e vai ter um texto que vai descrever como que essa receita vai ser gravada. Também vamos definir aqui um private date, vamos chamar de data criação, criação, que vai ser um date que vai gravar, vai manter registrado aqui o dia que a nossa receita foi salva no banco. E aqui, para gravar, vamos importar o date primeiro, né? Ctrl Shift O, do Java útil, não do Java SQL Date. E nesse caso, sim, a gente vai fazer o uso da opção column, na verdade, vamos definir o name, porque eu quero que minha coluna seja chamada data criação, porque senão ele vai gerar isso com o padrão camel case lá no banco e eu não quero isso. Cortamos aqui, estou apanhando ainda pra caralho do Eclipse, dos teclas de atalho. E para que a gente possa gravar adequadamente essa data no banco de dados, a gente tem que anotar isso como temporal type. Então, é primeiro a anotação temporal e depois a gente vai definir se a nossa data é só do tipo date, se é do tipo time ou se é do tipo timestamp. Nesse caso eu quero que seja timestamp para que ele grave a hora, o minuto, o segundo que essa receita foi salva no banco de dados. Muito bem. Toda receita desse nosso sistema, ela vai ter um usuário que a criou. Portanto, vamos definir aqui um campo chamado usuário, que vai ser o criador. Vamos chamar de criador, não vamos chamar de usuário, mas vai ficar mais simples. Beleza? E esse cara tem que mapear um relacionamento entre esse objeto e esse objeto aqui. E para isso a gente tem que levar esse mapeamento para o mundo relacional também. E a gente sabe que no mundo relacional isso é feito a partir de foreign keys. Então, dessa forma, nós vamos definir aqui uma join column,
que vai definir justamente que é a coluna que lá da tabela do usuário que vem para cá. Vamos chamar de FK usuário. Vamos deixar minúsculo, fica mais bonito. FK usuário. E a quem ela se referencia, lá na outra tabela, na outra ponta, nesse caso é o próprio ID do usuário. Beleza, a gente sabe que a gente tem uma coluna de junção aqui, que esse cara, a receita é o dono do relacionamento, né? E para a gente continuar com o mapeamento, a gente vai definir aqui que é um mapeamento do tipo many to one. Por quê? Que quer dizer que muitas dessa classe receita pertence a um usuário. É só importar aqui many to one e a join column está definida aqui. Então a gente vai definir que a nossa receita pertence a um usuário. A gente pode vir aqui também e definir que esse campo não é optional. Então isso vai dizer que toda a receita precisa realmente ter um usuário lá do outro lado. Em contrapartida, a gente vai voltar aqui no usuário e vai fazer o outro lado do mapeamento. E se do lado de lá foi many to one, obviamente do lado de cá, one to many. E a gente vai definir por quem que esse cara está mapeado. Que justamente com map by aqui, a gente vai colocar usuário. Esse cara aqui se refere justamente a esse cara aqui. O nome do atributo na classe que tá sendo relacionado. Mapped by usuário, muito bem. Eu quero que esse cara seja uma lista de de receitas. E eu vou chamar de receitas. É só importar tudo aqui. Eu quero que importe do Java utilist, finish. Muito bem, está importado. Agora aqui nós temos o nosso mapeamento criado, dizendo que um usuário tem uma lista de receitas e que, em contrapartida, uma receita pertence a um usuário. Faltou a gente gerar aqui, obviamente, os nossos refactor getters and setters. Vamos gerar todos. E, por fim, vamos gerar bem aqui em cima, o equals and hash code, baseado igualmente só no ID, igual fizemos com a tabela de usuários, com a entidade de usuários. Muito bem, temos aqui nossa receita, nossa entidade de receita definida, só salvar. Aqui no usuário também foi mapeado, né, o mapeamento reverso. Vamos vir aqui e para o usuário 1 eu vou criar uma receita S1 igual a new receita rec 1.set data de criação. Vou passar new date aqui. A gente poderia ter definido isso aqui lá no próprio campo, né? No momento da criação, já o to date, tá ótimo. Rec 1.set nome, vou definir bolo de fubá. Rec 1.7 texto, né? Aprenda a fazer um bolo de fubá. Muito bom, descriado. Faltou definir lá na classe receita a nossa estratégia de geração de ID, do jeito que a gente fez na classe usuário. Para tanto, basta que copiamos esse cara aqui, exatamente como ele está, e colemos aqui que o nosso ID já vai ser gerado automaticamente. Temos uma receita aqui criada. Eu vou criar duas receitas para o usuário João, e nesse momento bolo de fubá pode ser bolo de cenoura, e vamos definir um bolo de cenoura aqui também. E o usuário 2 vai ficar sem nenhuma receita. Aqui a gente deve renomear, né, o nome da variável de acesso. E para que a gente relacione essa receita lá ao nosso usuário, nós vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um list de receita, né? Receitas, new array list, usando já o Diamond Operator do Java 8, vamos importar tudo. Java utilist. Faltou importar o array list aqui também.
Não sei por que ele já não importou, mas enfim. Level to list. Infelizmente não estou rodando com Java 8, mas depois a gente acerta isso. Eu marquei toca na hora de criar o projeto, depois eu vou corrigir isso. Enfim, por hora a gente deixa aqui o receita. E nesse caso vamos adicionar aqui no receitas, .add, vamos passar a receita 1, rec 1, e receitas.add rec 2. Poderíamos ter feito isso de um jeito mais interessante, mas por agora a gente vai fazer isso aqui mesmo. Muito bem. Agora para que nesse ponto nós queremos nesse ponto aqui eu quero que ele seja cascateado a instrução de salvar da nossa. O cara tá me interrompendo aqui, a zica. Deixa eu fechar isso aqui para não ser atrapalhado, mas enfim. Para que essa operação seja cascateada, ou seja, quando eu salvar o meu usuário, o usuário 1, 7 receitas. Nossa, é verdade, faltou um detalhe aqui, né, amigos? Uma vez que a gente gerou os getters and setters, faltou, a gente voltou aqui, atualizou e não gerou para receita. Portanto, é só vir aqui e mandar gerar, ele vai ser automaticamente gerado, só gerou uma posição inadequada aqui. Vamos vir aqui no final e colar aqui para ficar mais bonito, esteticamente aceitável. Muito bem, uso 1, vamos dar um get, na verdade vamos dar um 7 receitas e passar nossas receitas aqui. Agora, o primeiro ponto, eu não quero ter que salvar as receitas quando eu for salvar meu usuário, eu já quero salvar tudo junto. E para isso a gente pode usar um artifício muito bacana que tem no JPA, que é a operação de cascateamento. Neste caso, a gente vai marcar aqui como cascade igual a cascade type e definir como all. Muito bem, isso significa que uma vez que a gente salve um usuário, ele vai salvar as receitas como cascata, por padrão. Falta um detalhe aqui, por segurança, vamos fazer, que é adicionar o owner na nossa receita, o proprietário, né? Que na verdade é o set usuário. Desculpa, não é nesse cara aqui não, eu estou perdidão. A gente vai vir aqui na receita 2.set usuário e passar o uso 1, para dizer que essa receita pertence ao usuário 1. E vamos vir aqui no rec 1.set usuário e dizer também que esse cara também pertence ao usuário 1. Dessa forma, com a operação de cascata mapeada e com o objeto devidamente configurado, assim que ele executar o salvar do usuário 1, ele vai executar também o persist a operação de persist do nosso objeto receita. Para tanto, basta que salvemos aqui, vamos salvar todos, Ctrl Shift S, venha aqui executar Java Application, de novo a nossa classe main, e vamos rodar, espero que não dê nenhum erro. Ok, vamos voltar no nosso banco, está lá aberto ainda, show tables, para ver o que foi gerado. Agora vemos que ele não apagou a nossa tabela de usuário anterior, mas ele gerou uma nova. Eu não sei porque ele não fez isso, eu vou até verificar. Podemos dar um select agora, from usuário, join, receita, r, o ponto id igual a fr.fk usuário. E a gente vai ter uma tabela unida entre receita e usuário com todas as informações. Aqui então, ele só trouxe, nesse caso, porque a gente fez um inner join, né, implícito, ele só trouxe os usuários que possuíam receitas e com a data devidamente criada e tudo mais. Se a gente trocar esse join para um left, ele vai trazer também o usuário que está sem receita lá, que no caso é o José,
José alguma coisa, esqueci, não sei onde tá, é horrível essa visualização, mas enfim. Então, nessa aula a gente criou a gente refatorou a nossa classe, cadê o Eclipse aqui? Aqui. A gente refatorou a nossa classe, criamos o gerador automático, viemos aqui na receita, criamos um relacionamento do tipo 1 para muitos no lado do usuário e mapeamos isso de uma forma bidirecional, que é chamado de relacionamento bidirecional, aqui na tabela de receitas, geramos tudo, viemos aqui na nossa classe main teste, criamos duas receitas, atribuímos ao usuário e gravamos no banco de dados. É isso, voltamos na próxima aula.